E aí, bom dia, graça e paz a você que acompanha o devocional Casa da Graça aqui no canal Acessão da Graça. Nós estamos com a série Realidades da Nova Criação. Eu queria perguntar se você já é inscrito no canal, se não, quero pedir para você já se inscrever aí, deixar o seu like, compartilhar, fazer chegar a outras pessoas. Hoje é 25 de setembro, o nosso tema é Justo e Justificador. E eu gostaria de ler com você Romanos capítulo 3, versículo 26, que diz assim: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nosso tema hoje é justo e justificador. A questão do pecado, o pecado de Adão, nós vimos no devocional aqui que nós somos gerados de uma semente incorruptível no novo nascimento. Mas antes disso, nós fomos gerados da semente de Adão. E a questão do pecado de Adão atribuiu culpa à humanidade. Foi Adão que pecou, mas a humanidade estava debaixo da influência de Adão. De forma que Romanos capítulo 5, versículo 12 vai dizer assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos, porque todos pecaram. Então, mesmo que as pessoas não tivessem praticado o pecado em si, por elas estarem debaixo da influência de Adão, a humanidade inteira pecou. A humanidade inteira ficou numa condição de culpada, de condenada. E esse condenado é literalmente destinado a uma separação eterna de Deus. É morte espiritual. Embora a dívida da morte, a dívida do pecado tenha sido criada pelo homem, o homem por si mesmo ele não teria jamais condição de pagar essa dívida ou de resolver esse problema de separação. Então Deus nos amou quando nós éramos inimigos, enviou Jesus, ele pagou essa dívida e ele conquistou para mim e para você essa condição. E ele, Deus, que era o justo, também se tornou para nós justificador. O texto vai dizer, para aqueles que têm fé em Cristo. Romanos 5:1 vai dizer que a justiça de Deus é por meio da fé, é para aqueles que creem. Então o homem se encontrou numa condição de separado, culpado, sentenciado, destinado ao inferno, e ele por si mesmo não tinha condição de reverter esse quadro. Deus enviou Jesus, condenou o pecado na sua própria carne. 2 Coríntios 5:21 diz que ele não cometeu pecado, mas ele se fez pecado por nós, e ele conquistou essa posição de justiça, e ele nos deu, ele se tornou justificador daqueles que têm fé em Cristo, ensinando aqui por que viés, por que meio, por que caminho essa justiça se manifestaria em nós. Não é pelos nossos atos, é pela fé naquilo que Cristo fez. É por isso que Romanos 8:10 vai dizer: com o coração se crê para justiça. E justiça no grego, a palavra é dikaiosune, que basicamente quer dizer reto, retidão, posição correta, estado daquele que é como deve ser, condição aceitável. Veja que definição interessante, condição aceitável diante de Deus, porque o que o pecado fez com a humanidade foi tornar ele inaceitável, foi tornar ele inapto. Diz aqui, doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus, ou seja, a única condição pela qual o homem que herdou uma condição de condenado, herdou a culpa, uma sentença de condenado, de destinado ao inferno, a única condição que ele pode alcançar o estado de aceitável é por meio da fé em receber a obra de Cristo, que faz daquele que recebeu justo. É o que o texto diz, que Deus é justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo. Você está entendendo isso? Não é pelo que eu e você fazemos, e nem mesmo pelo que a gente deixa de fazer, mas é pela fé naquilo que Cristo fez, que a gente se torna justo. Nenhum homem, a Bíblia diz, pode ser justo por si mesmo. Nenhum homem poderia atingir essa posição. Mas Deus, que é justo, se tornou justificador daqueles que creem em Cristo. Nós sabemos que a definição literal de justiça é a virtude que dá a cada um aquilo que lhe é de direito. E o princípio de substituição faz isso por nós. Aquilo que era de direito a nós, a condenação, Cristo tomou sobre si. Ele se fez pecado. Para aquilo que era de direito para ele, fosse dado para nós a sua justiça. E como não existe mérito nenhum em mim e em você, a única forma de se tornar justo é crendo no justificador, que é Deus, que deu o seu Filho para nos justificar, para se fazer pecado por nós e nos justificar. Então é pela fé, não é pelas obras. Romanos capítulo 3, versículo 22 vai dizer: justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos aqueles que creem. Em inglês tem uma versão bíblica que é Young, a Bíblia de Young, que traduz o texto de hoje, que é Romanos 3:26, nosso texto base, da seguinte forma: visando a manifestação
da sua justiça, ou seja, da justiça de Deus, retidão no tempo presente, porque ele é reto, preste atenção, ele quem? Deus, porque ele é reto e declara reto ou justo aquele que tem fé em Jesus. Amém? Então esse é o nosso tema de hoje. Justo e justificador. Nós estamos numa condição aceitável, não pelas coisas que nós fizemos ou pelas coisas que nós deixamos de fazer. Nós herdamos a separação por meio de Adão, mas também herdamos a justificação por meio de Cristo. Deus que enviou Cristo é o justo que se tornou para nós por meio de Cristo justificador. Você entendeu isso? Medite nessas verdades. Nós vamos continuar falando isso nos próximos devocionais, ainda sobre justiça, ainda dentro de realidades da nova criação. E eu quero confessar a palavra com você. Queria que você repetisse comigo assim, ó. Deus Pai me declarou justo por intermédio de Cristo, porque creio em Jesus. Logo, sou reto, sou justo, tenho recebido retidão e sou justiça de Deus. Amém? Você foi abençoado? Então, pratique essas verdades. Faça comentários aí, faça chegar a outras pessoas. A bênção está no praticar e eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.